Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao segundo trimestre de 2020 da revista Adultos da CPAD, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já, acredite, na nossa nona reflexão com o tema O Mistério da Unidade Revelado. E eu gostaria de fazer uma oração e após fazermos todas as leituras relacionadas a este assunto tão maravilhoso que temos para este momento. Senhor, nós a te oramos e suplicamos ao Senhor que a pessoa bendita do teu Espírito possa trazer luz, esclarecimento e entendimento através desta rica palavra que será liberada e ministrada a partir de agora. Assim nós oramos, crendo e oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas a este assunto, eu gostaria de pedir a você que tem ascendido ao seu portal bíblico, que ainda não se inscreveu, se inscreva, o momento é agora, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para que o YouTube possa notificá-lo todas as vezes que produzirmos um novo conteúdo e que você tenha total liberdade para compartilhar este link desta reflexão e de todas as demais reflexões aqui já postadas no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoe quem você ama através da palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E nesta reflexão de hoje, a nossa nona reflexão, você pode acender no card que vai aparecer aqui e você vai acender a nossa playlist a respeito da Igreja Eleita e você já vai poder acender a todas as 8 lições anterior aqui ministradas e você também será edificado, cada lição complementando a anterior e você será ricamente edificado. E o texto áureo da nossa reflexão de hoje está dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, e diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E a nossa leitura bíblica está inserida dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 ao versículo 13. Tome posse da sua Bíblia física, leia no seu notebook, no seu iPad, acompanhe a leitura aqui no YouTube e seja edificado por esta palavra, que diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Este é o texto que fundamenta
todo o enredo desta lição que nós iremos adentrar a partir deste momento. O mistério da unidade revelado. E antes de entrarmos na leitura pertinente a esta reflexão, eu gostaria de conceituar com cada um dos irmãos que estão acendendo este conteúdo o sentido de unidade. Unidade nada mais é do que a qualidade ou o estado de ser único, de ser exclusivo. A unidade também pode ser definida como singularidade em que há um número ou a qualidade e refere-se também a uma união ou uma conformidade. É por isso que quando nós entendemos o aspecto da salvação apresentada aos gentios e também juntamente com o projeto designado aos judeus, nós entendemos agora esta unidade que é revelada e nós já entendemos, à luz de toda a leitura feita, o sentido de igreja, que é, em síntese, o resultado desta unidade tão maravilhosa que deve ser apreciada por nós. O objetivo geral desta reflexão diz que devemos estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Alguns objetivos específicos também nos são apresentados e quero desejar a cada um dos irmãos que estão nesta reflexão junto comigo que no final da apresentação de cada tópico nós tenhamos tido êxito na compreensão e nestes objetivos específicos, que o primeiro diz que devemos explicitar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. O segundo ponto diz que devemos expor como e quando Deus revelou este mistério aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. E mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado, veja, para ser revelado em tempo oportuno. E existe uma ferramenta, existe um meio pelo qual nós podemos compreender tudo isso que estamos ministrando. Por meio das Sagradas Escrituras, temos o privilégio de termos acesso a este mistério que esteve oculto desde todos os tempos eternos e que são revelados aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa introdução nos diz, e eu quero aqui dizer aos irmãos que o pastor comentarista deste segundo trimestre de 2020 é o pastor Douglas Batista, e tem sido uma ferramenta de Deus para abençoar as nossas vidas. A introdução diz que Paulo e os demais apóstolos do Novo Testamento, bem como os profetas, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério que estivera oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para esta expressão mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como este mistério nos foi revelado agora na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. É interessante nós termos este conceito em mente, porque o conceito de mistério aqui apresentado, veja, embora o autor desta lição, o comentarista desta lição, vai começar a conceituar e nós vamos entender ao longo desta reflexão, dentro já deste primeiro tópico que diz respeito ao mistério oculto no Antigo Testamento, e eu gostaria de ler juntamente com os irmãos que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério de forma plena, de forma direta, de forma objetiva que estava então oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Esta é a síntese aqui apresentada pelo comentarista desta revista, mas eu gostaria, à luz do dicionário Vini, apresentar uma definição um pouco mais completa a respeito do assunto, do tema mistério. Eu gostaria de ler para você esta definição extraída do dicionário Vini, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD.
No Novo Testamento, a expressão mistério denota não algo misterioso no sentido da palavra portuguesada mistério, né? Mas aquilo que estando fora do âmbito da nossa compreensão natural, né? Sem auxílio e que só pode ser conhecido pela revelação divina e conhecimento no modo e tempo designado por Deus. Veja, algo que só pode ser conhecido no tempo designado por Deus e conhecido por inspiração do Espírito Santo de Deus. Veja, e também é direcionado, e é somente direcionado àqueles que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. No sentido geral, mistério implica em um conhecimento retido no sentido bíblico, uma verdade que está por ser revelada e que está sendo revelada a nós dentro do contexto desta lição, dentro do contexto do capítulo 3 do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Então, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo vai escrever: abre parênteses, Deus, porque esta palavra é relacionada a Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja como o Senhor deseja que todos nós tenhamos o entendimento a respeito deste mistério e tantos outros mistérios que nos é apresentado à luz da palavra de Deus. O nosso ponto central aqui está totalmente relacionado ao tema que Deus revelou um mistério que estava oculto. Veja, ele não irá revelar ou irá revelar paulatinamente em pequenas parcelas, não. Ele já revelou à luz do Novo Testamento. Nós temos a ideia geral deste plano que estava oculto, deste mistério que estava oculto, já revelado a nós através da palavra de Deus. O segundo ponto diz o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado e agora entra a expressão adverbial como, agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer de forma tão clara. E nós sabemos que muitos símbolos, tipos veterotestamentários, nos eram apresentados de formas figuradas, de forma obscura, eu diria, e nós tivemos total clareza à luz do Novo Testamento. Então veja, agora nos é dado a conhecer de forma clara, e isso tudo nos é revelado, nos foi revelado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. E aqui eu quero bater mais uma vez de uma tecla que você que tem acompanhado as nossas reflexões aqui no seu portal bíblico tem percebido que eu tenho batido nesta tecla, e eu quero mais uma vez tocar nessa tecla a respeito de como Israel peca na sua comissionado por Deus, e isso nós apresentamos desde a chamada de Abraão, né? Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, este plano já estava, de certa forma, prenunciado através do chamamento de Abraão. Né? Abraão, Isaac, Jacó e agora Israel deveriam, através deles, conquistar as nações que o rodeavam. E é claro que esta promessa também ela aponta diretamente para Cristo, né? No conceito de que Israel pecara de forma grave na sua comissão. Deus a propiciou de antemão, desde os tempos mais remotos, desde os tempos da eternidade, um projeto mais eficaz para alcançar os gentios.
Veja que no Antigo Testamento há exemplos claros de pessoas de nações gentílicas que foram alcançadas e se tornaram povo de Deus. Um exemplo claro, Raabe. Um outro exemplo muito claro, Ruth. Um exemplo como Naamã. São pessoas que nitidamente se converteram ao Deus de Israel ao longo do Antigo Testamento. E nós podemos extrair, dentro de todo o contexto do Velho Testamento, outros personagens que também podemos dizer que se converteram à religião de Israel e tiveram o Deus de Israel como o seu Deus. Então, agora o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles fizeram menção dessas bênçãos. Vamos ler aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 22, versículo 18, diz que, e por meio dela, abre-se um parênteses aí, relacionado à geração de Abraão, fecha, ou a descendência de Abraão, fecha o parêntese, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, também diz, ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Veja como existem promessas que estão relacionadas no contexto de Israel. E tantas outras referências bíblicas, como Isaías 54, de 1 a 3, Isaías 60, verso 1 a 3, Malaquias 1, verso 11, Gênesis 12, verso 3, Isaías capítulo 11, versículo 10, todos dentro deste contexto a respeito do mistério que é apresentado de forma não tão clara, mas já apresentado dentro do contexto do Antigo Testamento. O que esses profetas não sabiam, é bem verdade, era quando ou como isso aconteceria. Veja, nos é revelado a luz do Novo Testamento, então eles não tinham esta percepção. Como Deus faria algo totalmente novo, que barreiras religiosas, raciais, seriam rompidas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, e aqui este corpo que Cristo é a cabeça, este corpo refere-se à igreja, e a igreja é este mistério que estava oculto. E nós já falamos dentro do contexto de Efésios a respeito desta barreira que foi quebrada, deste muro que havia de forma literal, de forma racial, de forma moral, e que fora quebrado através do sacrifício de Jesus Cristo, e agora não há judeu, não há mais grego, mas todos é um povo apenas em Cristo Jesus. Então veja, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união de judeus e gentios, este é o projeto, este é o mistério que estava oculto desde os tempos antigos. Segundo ponto, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. O primeiro ponto, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo dos gentios destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como foi este mistério manifestado pela revelação. E revelação aqui é esclarecimento, é entendimento, ou seja, deste mistério que outrora estava oculto. Em passagens correlatas, o apóstolo Paulo deixa bem claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina, a comissão do apóstolo Paulo lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo.
tome a sua Bíblia, leia o primeiro capítulo, todo ele da Epístola de Paulo aos Gálatas, e você terá ideia total e plena a respeito dessas afirmações aqui apresentadas. O chamamento, a comissão, a doutrina que o apóstolo Paulo nos ensina, porque Paulo é atribuído a ele quase 70% do Novo Testamento, é atribuída a autoria ao apóstolo Paulo. Então veja, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 70% são de autoria do apóstolo Paulo. Veja, isso não poderia ser de alguém que de fato não tivesse recebido tanta instrução, tanto entendimento no aspecto de revelação do próprio Cristo. E ele mesmo fala a respeito de como ele recebe no contexto de Santa Ceia. Todos nós, quando pregamos a respeito da Santa Ceia, na maioria das vezes nós usamos aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e ali começamos: porque recebi do Senhor, como também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e por aí vai. Este é o contexto da vida ministerial, apostolar do apóstolo Paulo. Tudo que ele recebe, tudo que ele ensina, tudo que ele apresenta à igreja de sua época e que nos vem até os dias de hoje, são inspirações que ele recebe do próprio Cristo. O apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e também foi revelado aos demais apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual e, de fato, como compreender coisas espirituais com uma mente carnal, ainda que este conhecimento carnal seja até de forma positiva. Mas a Bíblia nos vai dizer que é impossível que compreendamos as coisas espirituais com uma mente carnal. Há de se discernir com uma mente espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai ratificar esta ideia. Então ele enfatiza que o mistério que estava oculto não foi dado a conhecer a partir de conhecimento humano. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4, ele diz que a minha mensagem e minha pregação, não consistiam de palavras persuasivas, de sabedoria ou de conhecimento humano, mas de demonstração e poder do Espírito Santo de Deus. Esta é uma palavra forte que vem contra alguns dogmas que precisam ser ajustados dentro do contexto da igreja cristã, onde muito se tem falado a respeito de conhecimento, onde se busca muito conhecimento, mas conhecimento humano, conhecimento filosófico, mas o conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que deve ser buscado para que haja esta boa compreensão, nós talvez não estamos tanto valorizando como deveríamos valorizar. O mistério, então, oculto e agora revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Tudo isso nós temos já aqui apresentado dentro do contexto da igreja eleita. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido. E veja que é muito interessante que isso se dá de que forma? Como que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida? Ora, isso se dá através da pregação da palavra.
A igreja, a exemplo de Israel, não pode falhar neste projeto. Nós não iremos falhar neste projeto. Nós vamos avançar neste projeto, até porque se prego, e agora falo de mim, e você pode falar para si esta expressão, porque se prego o evangelho, não tenho que me gloriar, diz o apóstolo Paulo, porque esta é uma obrigação que me fora imposta. Então é nossa obrigação como igreja apregoar a multiforme sabedoria de Deus e que esta multiforme sabedoria então se torne conhecida. Isso significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério. Ou seja, nós estamos comissionados a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Você entendeu isso? Você tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Nós temos responsabilidade enquanto pregadores da palavra do evangelho da salvação. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, né? Até em Gênesis capítulo 11 era apenas um único povo. Se você perceber, era uma língua só, né? O povo crescia, estavam já morando em regiões distintas, mas era uma língua só, era um povo só, né? Por isso que naquela ocasião se dá o nome de Babel, né? Porque houve ali uma divisão, Deus vai confundir a língua do povo e haverá então este espalhamento do povo por toda a face da terra. Então, neste contexto, esse aspecto de um só povo termina ali. Mas agora nós temos a responsabilidade para a formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo e por meio de Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. E veja, Cristo aqui não apenas nos reúne debaixo desta promessa, ele não apenas nos torna corpo, sendo ele cabeça, ele não apenas nos põe coerdeiro de todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus, mas ele também nos nivela a todos sob a mesma promessa. Então, sob esta promessa, não tem maior, não tem menor, somos todos exatamente na mesma estatura e correndo atrás, seguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. E então este tempo vindouro nos apresentará já na eternidade. E este é o sentido de igreja, este é o sentido do que almejamos como igreja. Entenda, Cristo nos nivela debaixo da promessa. Ele nos nivela debaixo das promessas. Para aqueles que gostam de se sentir superiores, né? Aprenda com o apóstolo Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele instrui que nós temos que ter o nosso irmão, sempre estimar o nosso irmão em superioridade. Isso é um exemplo bíblico, é um exemplo do ministério de Jesus Cristo. Aprendamos com o nosso mestre. Até mesmo alguns líderes daquela igreja então primitiva, a igreja primitiva, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. E mais uma vez aqui vai a minha exortação a você como igreja. E eu quero dizer uma coisa, não fuja, não seja omisso quanto à sua responsabilidade. Nós somos a agência de Deus na terra, comissionada a propagar a sua sabedoria multiforme e que ela seja conhecida. Que este projeto, que este mistério que andara oculto e hoje revelado a nós, igreja, seja conhecido de todos. O terceiro ponto, o mistério pré-estabelecido por Deus. Veja, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Para quem achou que Deus quase caiu para trás quando percebeu que Adão e Eva haviam pecados, né? Você está equivocado. Deus não foi surpreendido. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O tópico 1
do ponto 3 diz as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e às providências divinas que estão além do nosso entendimento humano, além da nossa compreensão. A nossa mente natural é incapaz de conceber. Para o apóstolo dos gentios, compartilhar com os povos estas boas novas era algo imensurável. Como eu já fiz menção de 1 Coríntios 9, versículo 16, né? Não apenas isso, era uma obrigação. Paulo não apenas tem esse desejo e não apenas vê este evangelho como algo tão precioso, as boas novas como algo tão imensurável, como ele também via como uma obrigação. E mais uma vez, eu repito aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 16, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Veja como a graça, e pela graça nós somos salvos por meio da nossa fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Veja como tudo nos é concedido através do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo se dá por meio de Jesus Cristo, porque dele, porque para ele, por ele são todas as coisas. Tudo abrange o beneplácito da sua vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde os princípios dos tempos o Criador manteve este mistério encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. Vamos ver o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, e o verso 20, que diz: conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. É aquilo que Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por este tão maravilhoso plano do qual agora nós temos total conhecimento, nos é revelado, nos é compreendido através da Santa Escritura, porque nós fazemos parte deste projeto, nós fazemos parte deste mistério que outrora estava oculto, nós fazemos parte da igreja. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus também não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Para quem acha que Deus está dormindo, para quem acha que Deus tirou férias, está viajando, está lá para Ibiza, escute uma coisa: Deus não está dormindo e ele não perdeu o controle de nada. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos e em tempo oportuno ele vai dar a última palavra. Deixe o homem falar agora. Permita que o homem fale e esbraveje agora, porque quando o leão da tribo de Judá rugir no céu, toda a terra se calará diante do seu poder.
Nada passa desapercebido aos seus olhos, que são como chama de fogo. Aquieta o seu coração, crê somente e verá grande livramento da parte de Deus no tempo oportuno. Veja, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja logo então é executado em Cristo, e nele, em Cristo, nós temos ousadia e acesso com confiança na presença de Deus através da nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós temos direito a ascender diante de Deus em qualquer momento da nossa história, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa conclusão diz que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo oportuno e estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela igreja. E aqui mais uma vez o chamamento para o nosso despertamento. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e o Senhor vos esclarecerá. Se levante, seja este atalaia de Deus na terra. Este é o chamamento para este tempo. Então, este mistério agora deve ser anunciado pela igreja, conforme os desígnios previamente estabelecidos por Deus desde a eternidade. Esta é a nossa reflexão de hoje e o meu coração se alegra por um conteúdo tão edificante como este e que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Senhor, eu quero pedir que mais uma vez o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que acenderem este conteúdo, que eles sejam enriquecidos por esta palavra e que o teu poder possa aperfeiçoá-los para a glória do teu nome. Nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Querido, você que chegou até este momento, não saia sem se inscrever neste canal, não saia sem ativar o sino das notificações. Compartilhe este conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, lá da sua igreja. Compartilhe lá, apoie este canal, nos ajude a crescer aqui no YouTube. Deixe o seu joinha, é uma maneira de você demonstrar gratidão pelo trabalho que está sendo fornecido para você aqui e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.